Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra sobre carreiras do futuro, que vai ser ministrada pelo Gustavo Nikolsky, do Study Group. Gustavo já está aí no stage, e Gustavo vai apresentar essa palestra e falar sobre diversas possibilidades de universidades e carreiras no exterior. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Jair. A palavra é sua. Muito obrigado. Muito bem-vindo a todos, um ótimo dia. Antes de mais nada, meu nome é Gustavo Nikolsky, eu sou o gerente de recrutamento e admissões para a Study Group. A Study Group é um grupo de universidades internacionais associadas. É dizer que a minha equipe aqui no Brasil, eu e a minha equipe, nós fazemos o processo de admissão e aceitação para essas universidades, bem como análise e seleção de perfis de alunos internacionais para cada uma das universidades que fazem parte desse grupo. O objetivo hoje é conversar com vocês sobre carreiras do futuro, sobre os benefícios de uma graduação no exterior. Eu imagino, para quem está se formando esse ano aí com tudo o que está acontecendo, com a pandemia, com as datas dos vestibulares, dos Enems ainda não definidas, a grande aflição que vocês estão passando. Então, a mensagem principal é, primeiro, indicar quais são essas carreiras de acordo com um senso comum das instituições de ensino superior, embasada no feedback das empresas com que nós trabalhamos, quais são as carreiras que têm maiores chances de vocês terem um sucesso profissional no futuro, de estar trabalhando na área de formação, e essa é a palavra-chave também hoje. Para a gente começar a falar de carreira, a gente tem que entender o que é uma carreira, o que é ter uma carreira. E carreira está sempre vinculado a uma profissão, e profissão está vinculado ao trabalho, e não necessariamente ao emprego. Como é que é isso? Trabalho e emprego são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Por isso, a nomenclatura do Ministério de Trabalho e Emprego leva as duas palavras no nome, trabalho e emprego. Mas aí a pergunta é, qual é a diferença entre trabalho e emprego para a gente começar a nossa apresentação hoje? Essa é o primeiro passo para a gente tentar entender um pouquinho quais são as profissões e as carreiras do futuro. Vamos lá. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês presentes hoje já ouviu falar no termo trabalho voluntário, correto? Quem já ouviu falar trabalho voluntário, dá um thumbs up aí, um joinha no nosso comentário. Participem comigo, que é bastante importante a interação. Agora, quantos de vocês já ouviu falar no termo emprego voluntário? Eu suponho que não sejam muitos, correto? Até porque essa palavra não existe, esse termo não existe. Ninguém é empregado voluntariamente. Nós somos empregados porque nós queremos a remuneração, o dinheiro, colocar o pão na mesa de cada dia. Esse é o objetivo do emprego. Não necessariamente é algo que nós queremos fazer ao longo prazo, é algo que nós gostamos de fazer e algo com que principalmente, nós nos preparamos para fazer durante os nossos estudos na universidade e na vida. Então, o emprego, ele não requer uma qualificação específica ou que você goste do que faça. Nós fazemos porque nós precisamos do dinheiro. Ninguém que tem um emprego, ou a maioria das pessoas que têm um emprego, querem fazer isso para o resto da vida. Enquanto as pessoas que têm um trabalho se prepararam para isso na universidade, elas têm uma profissão. Exemplos de trabalho. Um médico, ele não é um médico simplesmente porque paga muito bem. Isso sim é uma consequência do prestígio da profissão, porém o médico se torna um médico principalmente porque quer salvar vidas. Um advogado não é um advogado simplesmente porque a profissão tem tradição e prestígio, principalmente porque quer prezar pelo direito à vida e à liberdade. Um engenheiro porque quer construir pontes, edifícios, abrigar pessoas, deixar o seu legado. Então o trabalho ele sempre tem algo maior por trás da formação e não simplesmente a remuneração em si. E muitos profissionais de trabalho muitas vezes acabam não tendo remuneração. O caso dos advogados, por exemplo, nos Estados Unidos, sempre eles têm que fazer as cláusulas pro bono, ou seja, ações grátis nos quais eles não são remunerados para manter as suas licenças ativas. Então, tem sempre o porquê da profissão. Agora, exemplo de emprego, essa é a definição, então, de trabalho e emprego. A definição em português a gente pode até encontrar no site do Ministério de Trabalho e Emprego. Então, enquanto o trabalho ele tem missão de cumprir um objetivo, tem a ver com a nossa profissão, com os nossos estudos, o emprego não. Ele é algo simplesmente voltado ao salário e à remuneração.
Sabendo disso, pessoal, vocês acreditam que, agora sim, eu gostaria de até ter a interação de vocês, deixa eu até ver aqui como é que o pessoal está participando, na caixa de texto aí, digitem para mim. Vocês acreditam que no Brasil tem mais emprego, tem mais gente fazendo qualquer coisa por causa da remuneração, não necessariamente fazendo o que gosta ou o que estudou para ser, ou tem mais gente de fato trabalhando na área de formação, naquilo que eu me preparei para ser desde a universidade? O que vocês acham? Tem mais gente trabalhando dentro da área ou mais gente fora da área com emprego? Vamos ver aí nos comentários o que vocês vão me dizer. Mais emprego, tem mais gente fazendo o que traz mais dinheiro. Geralmente o que traz mais dinheiro é o trabalho. É difícil você ter um emprego, um médico geralmente vai ganhar mais do que um garçom. Espero que nós concordamos com isso, né, Isaac? Seguida aí, emprego, bom dia. Mais emprego. Exatamente, pessoal. Então, deixa eu voltar ao meu compartilhamento da tela aqui para a gente resumir a nossa apresentação. Existe, sim, mais emprego do que trabalho. A próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é por que existe mais emprego do que trabalho? Então, nós já sabemos que no Brasil tem mais gente fazendo qualquer coisa. Um exemplo de emprego para vocês entenderem. Quantos de vocês já utilizaram o serviço do Uber? Acredito que todo mundo, a maioria, pelo menos. Agora, quantos de vocês conhecem alguém que sim estudou uma carreira na universidade, tem formação superior e está fazendo Uber para ganhar dinheiro? Isso é exemplo de emprego, certo? Sem as definições de CLT, de vínculo empregatício, trabalhista, nada disso é definição de emprego, porque essas pessoas fazem isso pelo dinheiro, não porque gostam ou porque é algo bacana. Certo? Quantos de vocês conhecem alguém que tem uma formação superior e faz Uber? Uber é um grande exemplo de emprego da nossa atualidade. Agora, com a pandemia, caiu bastante, como todo tipo de emprego e trabalho no Brasil, ou pelo menos a grande maioria de emprego e trabalho caiu bastante no Brasil e no mundo, mas ainda continuava sendo um grande exemplo de emprego. Outros exemplos de emprego, garçom, recepcionista, tudo aquilo que não exige uma formação superior para você desempenhar, certo? Pedreiro, assistente de pedreiro, etc. Então, não existe nenhum demérito em se ter um emprego. Eu tive empregos em vários momentos e todos nós teremos empregos em vários momentos. O objetivo é ter uma discussão ao redor de como se preparar para trabalhar na nossa área de formação, certo? Fazer algo que nos dá dinheiro e que também gostamos de fazer. Por quê? Agora a pergunta é por que tem mais gente empregada do que gente trabalhando no Brasil? Já sabemos que o trabalho está necessariamente vinculado à nossa formação superior aos nossos estudos. Um dado importante para vocês, e eu vou até deixar o link nos comentários também para quem quiser verificar a fonte, talvez tenhamos professores aqui que possam buscar essa informação, 49%. Essa sala de aula vazia com 49% do quadro, esse número de 49% representa a taxa de evasão no ensino superior brasileiro em 2014. Por que 2014? 2015 é o último censo que nós temos sobre a taxa de evasão no ensino superior. Então vamos pegar os dados mais recentes. 49% das pessoas que chegam à universidade no Brasil não concluem a primeira opção de curso. Ou essas pessoas vão abandonar a formação e nem vão se formar, ou elas vão mudar de curso, fazer vestibular outra vez, mudar de universidade e buscar uma segunda opção de curso. 49%, quase metade da população. E aí a pergunta que eu faço para vocês, agora vamos ver se tem interação novamente. Por que 49% das pessoas que chegam à universidade não concluem o curso? Vamos lá, pessoal, eu estou gostando muito da participação de vocês. Crises financeiras e baixa formação da população, isso é porque tem mais emprego, baixa formação da população, certeza, André, é isso mesmo. O que mais, pessoal? Vamos lá, compartilhem comigo por que tem mais emprego do que trabalho. A gente ainda tem 20 minutos de apresentação. Dá tempo tranquilo da gente ter uma discussão legal. Por que tem 49%? Porque quase metade das pessoas que chegam à universidade pública ou à universidade privada não concluem a graduação. Alguém? Alguém me ajuda? Acho que está vendo os comentários aí. Pessoal, um comentário, necessidade de capitalizar, maior taxa de analfabetismo, opa, essa foi difícil. Questões financeiras, Lucas, legal esse comentário aqui, é exatamente o que eu esperava ver. Valor das mensalidades, Tânia Payne também colocou isso, muito boa. Esses dois pontos vão juntos, vamos lá. 49%, eu vou voltar para a apresentação agora, pessoal. Deixa eu só maximizar o PPT de novo, porque cada vez que eu mudo de tela, ele minimiza. Por que nós temos, então, uma taxa tão alta? Me colocaram aqui que é por causa
do alto valor das mensalidades. 49% inclui as universidades públicas e as universidades privadas, ambas. Se nós eliminarmos dessa equação as universidades privadas, aquelas que teoricamente o dinheiro tem um impacto maior na formação. Claro que na pública a gente também tem que pagar aluguel, alimentação, saúde, transporte, e tudo isso acaba custando, mas é um custo mais baixo do que se estudar em uma universidade privada. Se a gente eliminar as universidades privadas, aquelas que cobram mensalidade, vocês acreditam que os 49%, a taxa de evasão na universidade pública e gratuita, ela é maior ou ela é menor? As pessoas abandonam mais ou menos a universidade pública do que abandonariam a universidade privada? Vamos lá, estou pedindo a participação de vocês de novo, é só dizer mais ou menos, hein? Menos, mais, o que vocês acham? As pessoas abandonam mais ou menos? Mais, menor, mais. Ó, aqui tem já temos aqui uma taxa de evasão na pública maior, legal. Vamos ver. Vamos lá, pessoal, vamos voltar para os nossos dados então. Ó, eu vou até aproveitar que eu estou com isso minimizado e vou deixar o link aqui para vocês, se tiver algum professor que quiser verificar a informação. São dados do MEC, então não são dados da minha cabeça. Censo da Educação Superior de 2015, os últimos dados que foram divulgados. Não há um censo mais recente sobre a educação superior no Brasil. Infelizmente, né, porque a gente deveria ter. Mas vamos lá. Continuando então. A evasão na universidade pública, ela é maior do que na universidade privada. As pessoas abandonam mais. Se a gente elimina as privadas, essa equação vai para 56%. Mais da metade dos alunos de universidade pública não concluem o primeiro curso para o qual foram aceitos, ingressados no vestibular. Isso significa que a questão financeira, o valor das mensalidades, não é a principal razão da evasão. Com certeza é uma delas, estamos de acordo que sim, mas não é a principal. Do contrário, a universidade privada teria mais evasão do que a pública, e não é o que acontece. O que acontece exatamente é uma escolha equivocada, um erro no momento de escolher o curso, já que no Brasil você precisa saber, aos 17, 18 anos, qual curso eu quero para a minha vida toda. E a partir do momento em que eu entro na universidade, eu descubro que aquilo não é exatamente como eu pensava. Uma pergunta para vocês: qual vocês acreditam que é o curso que tem a maior evasão, a maior aceitação na universidade e a maior evasão no Brasil? Vamos lá, coloquem para mim aí. Qual curso vocês acham que é o campeão de aceitação nos vestibulares e o campeão de evasão? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Direito. Isso aí. Agora a próxima pergunta, já que tem bastante direito aqui. Quantos de vocês querem fazer direito como formação no ensino superior? Escreve eu aí. Quem quer fazer vestibular para direito? Tem aqui, direito tem uma pessoa. Quem mais? Mais alguém fazer direito? Agora, a próxima pergunta, não precisa me responder, mas de vocês que estão pensando em fazer direito, quantos de vocês sabem o que é o Vademecum? Raramente, o meu trabalho é muito falar com alunos de ensino médio por toda a América Latina, da Argentina até o México, no Brasil principalmente, um livro muito grande. Pois é, Cláudia, mas você não disse que você queria fazer direito, é um livro muito grande. O Vademecum é a Bíblia, basicamente o trabalho, o material de estudo do estudante do direito pelos próximos 5, 6 anos de formação. Esse aluno vai dormir em cima do livro, ele vai precisar comprar um livro novo todo ano, porque as leis mudam, a jurisprudência também muda, o entendimento das leis mudam, e esse livro é basicamente o norte, o material de trabalho desse futuro advogado. E muita gente não sabe o que é o Vademecum no momento de fazer o vestibular, mas deveria, porque o livro do Vademecum é a base do direito. Então, muita gente não conhece e acaba se frustrando. Isso faz do direito o curso campeão em aceitação na universidade e também o campeão de evasão. Não estou dizendo que fazer direito é ruim, eu apenas estou dizendo que requer uma análise profunda antes de tomar essa decisão. Não é simplesmente uma profissão de prestígio que dá dinheiro, é algo que envolve todo um perfil acadêmico por trás dessa escolha, dessa análise. Perfeito? Voltando para a nossa apresentação aqui, eu queria poder manter essa apresentação enquanto eu vejo a tela de comentários. Vamos lá. Pessoal, então o direito, ele é o campeão de evasão e o campeão de aceitação. Muita gente acaba entrando e não fica no direito, a maioria das pessoas não ficam no direito. E agora no mesmo quadro branco a gente tem aqui um 4%. Esse 4%, só para colocar em perspectiva, é a taxa de evasão do ensino superior nos Estados Unidos. 4% das pessoas que chegam à universidade não concluem o curso, por primeira opção de curso.
Por quê, pessoal? Principalmente porque nos Estados Unidos você não é aceito para o curso específico, você é aceito para a universidade. Então, todos os alunos, independente se for americano ou internacional, o primeiro ano é o famoso General Education, ou Core Curriculum da educação superior. Matérias obrigatórias para todo mundo. Fundamentos de pesquisa, estatística, história dos Estados Unidos, matemática, oratória, coisa que todo mundo vai precisar estudar no primeiro ano. Além dessas matérias obrigatórias, o aluno também tem eletivas. As eletivas, como o nome sugere, é uma escolha do aluno. Se eu gosto do direito e se eu gosto da administração, mas eu também gosto da nutrição, eu vou tomar uma matéria de cada uma desses cursos no primeiro ano. Isso vai me dar a oportunidade de ter uma interação com os alunos que já estão nesses cursos como decisão final, já estão cursando esses cursos como parte da sua carreira, assim eu posso saber os prós e os contras da opinião deles, com os professores que são profissionais da área e principalmente com as empresas que vêm aos campos semanalmente dar as famosas lectures, que são as grandes aulas para a maioria dos alunos da universidade, daquele curso específico. Nessas lectures, os alunos têm a oportunidade de vivenciar, de interagir, de receber um feedback direto. Qual o tipo de profissional essa indústria, essa empresa específica, grandes empresas estarão buscando entre 5 e 10 anos. Isso maximiza as chances de acerto do aluno de ter um trabalho e não um emprego, de estar trabalhando na sua área de formação, porque a minha escolha acadêmica vai de encontro à necessidade do mercado, o que a gente tem muito limitado hoje no Brasil. As profissões tradicionais são muito buscadas, enquanto as profissões que o mercado requer realmente são pouco oferecidas e até pouco desejadas por parte do público acadêmico. Eu vou explicar isso. Aqui a gente tem uma profissão tradicional, que é a engenharia mecânica, que é responsável por desenvolver esse Ford Fusion que a gente está vendo aqui na imagem. O Ford Fusion é um carro que é até fabricado no Brasil, até o momento que a fábrica estava aberta da Ford, acabaram fechando no começo do ano, mas era um carro fabricado no Brasil. Agora, esse carro sai da fábrica todos iguaizinhos, sem uma espécie de autonomia. E nós também conhecemos a Uber, que já foi citada aqui hoje. A Uber foi um grande exemplo de emprego no Brasil, gerou muita renda para muita gente. Hoje não, por causa da pandemia, e cada vez menos. Cada vez menos por quê? Porque a Uber, apesar de ser uma empresa bilionária, ela é uma empresa deficitária, ela não dá lucro, ela dá prejuízo todo ano. Porque existe muita questão envolvendo vínculo empregatício em diversos países, não só no Brasil. Então, os motoristas da Uber muitas vezes não estão de acordo com o modelo de negócio e acabam levando a empresa para a justiça e muitas vezes ela perde. O que a Uber está fazendo nesse sentido? Ela está eliminando a dificuldade para o modelo de negócio como qualquer empresa faria. Se essa é a nossa dificuldade, a nossa barreira, eliminamos. A Uber desenvolve carros autônomos. Na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, o videozinho está aqui em cima, eu vou deixar no comentário também para vocês verem, já são mais de 1.000 carros autônomos da Uber. Esse carro toma a decisão de acelerar, frear, ir para a esquerda, para a direita, é um carro totalmente inteligente. Porém, esse carro não sai de fábrica assim, não é um engenheiro mecânico, um engenheiro industrial, um engenheiro eletricista que desenvolve esse modelo, é um profissional do futuro. Que profissional é esse, pessoal? Para que esse carro deixe de ser um carro comum, um carro regular, e passe a ser um carro inteligente, é necessário um profissional de inteligência artificial, uma das carreiras do futuro hoje. Esse carro vai substituir a necessidade de um motorista humano. Ele será inteligente o suficiente para decidir o que ele faz. Isso não é coisa do futuro, é coisa do agora. Já existem. A Uber já tem carros autônomos, a Google já tem carros autônomos com o Waymo, e a Tesla já fabrica carros autônomos de fábrica. Enquanto a Uber e a Google transformam carros, a Tesla e a Volvo já tem carros autônomos de fábrica, já saem com essa tecnologia. Então, não é algo do futuro, é algo que já existe e só vai se popularizar assim como foi com os aviões. Os aviões hoje praticamente operam automaticamente. Então, cada vez mais os carros serão, sim, autônomos e quanto mais esse momento se aproxima, quanto mais popular eles se tornam, menos empregos como o do Uber vão existir e mais trabalhos como a inteligência artificial irão existir.
A inteligência artificial não afeta somente os empregos, como é o caso do Uber. Também afeta os trabalhos, como é o caso dos médicos. Nesse caso, o médico do cirurgião cerebral. O cirurgião cerebral ele é responsável por 3 escopos principais. Primeiro, a prevenção de problemas. Segundo, o diagnóstico. E, por fim, a principal delas, a intervenção cirúrgica. A gente está vendo nessa imagem uma cirurgia cerebral. Essas cirurgias são extremamente complexas e delicadas. Os profissionais têm que ter muitos anos de estudos para fazê-las, mas ainda assim são humanos, eles se cansam. E quando esse profissional se cansa, é necessário uma troca do cirurgião para que outro continue a cirurgia. Elas são muito complexas, então é raro os casos que essas cirurgias são curtas, geralmente as cirurgias duram bastante tempo e necessita trocar esse profissional. Então, nesse momento é que as coisas complicam, porque o novo profissional não sabe exatamente o que foi feito da mesma forma que o profissional que estava atuando. E aí ocorrem os problemas. Para isso, o que existe? Existe já uma máquina cirúrgica. Essa máquina, ela não opera com 2 braços, ela opera com 4. E além disso, ela não se cansa, ela pode trabalhar por quanto tempo for necessário, com uma precisão incrível. Porém, sem um software de inteligência artificial, ela não faz nada. E esse software de inteligência artificial, ele tem que ser o diagnóstico do paciente traduzido na linguagem da máquina. E quem sabe o diagnóstico do paciente é um médico cirurgião. Então, esse médico cirurgião, cada vez mais, ao sair da universidade, durante a sua formação, ele vai aprender sobre programação de inteligência artificial, eventualmente, para trabalhar junto com os engenheiros de software e fazer com que essas máquinas sejam cada vez melhores. Então, os trabalhos, as profissões tradicionais também são impactadas pelo avanço da tecnologia e, mais que tudo, a inteligência artificial. 10 minutos para a gente terminar. Falar aqui um pouquinho de Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra não, um pouquinho mais para frente, Guerra Fria. Guerra Fria, o conflito não armado, não bélico entre União Soviética e Estados Unidos, principalmente no que convém à corrida espacial e o desenvolvimento das armas nucleares. Armas nucleares não foram usadas nesse conflito especificamente, porém, uma arma em específico foi muito utilizada. Essa arma foi a espionagem. A Guerra Fria, para quem vai fazer vestibular, aí acabou em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Porém, até então, a espionagem era a principal arma utilizada. Até hoje existem aí diversos rumores e teorias da conspiração de que várias pessoas poderosas e influentes são e foram espiões. Então, a espionagem era a forma com que as duas potências utilizavam para roubar a informação do que uma ou outra estava fazendo nesses aspectos. Hoje, porém, com o avanço da tecnologia, com os satélites, com os telefones celulares, todos nós temos aí Instagram, Facebook, câmera, fotos em todos os lugares praticamente, essa espionagem se torna praticamente desnecessária. A espionagem hoje, ela é ou seja, os profissionais acabam roubando essas informações por meio dos servidores da internet. Nós acompanhamos recentemente os laboratórios aí da AstraZeneca desenvolvendo a vacina da Covid, lá em Oxford, na Inglaterra, acabaram fazendo uma queixa global de que tentaram roubar a informação desse desenvolvimento. Hackers invadiram os servidores da empresa para roubar o processo de desenvolvimento da vacina. Essa vacina hoje, ela mudaria o mundo. Talvez é o bem mais valioso que nós temos em 2020. Então, com certeza, muita gente está colocando esforços em sair na frente no desenvolvimento dessa vacina para vender para o mundo todo e, claro, ganhar muito dinheiro com isso. Então, significa que os laboratórios e os governos estão investindo muito dinheiro em um outro profissional do futuro. Esse profissional do futuro se chama o hacker ético, assim é a nomenclatura empírica. Hacker ético, ou seja, o profissional de segurança de dados, de cybersecurity. Esse é o nome do curso que a gente vai falar aqui. Já falamos de inteligência artificial, artificial intelligence, agora falamos de segurança de dados, ou cybersecurity, como ela é chamada lá fora, esse programa, esse profissional, extremamente necessário no futuro. Essa apresentação que eu estou fazendo agora, pessoal, eu já fiz diversas vezes aí nos 2 anos que eu estou na América Latina, trabalhando com alunos como vocês, então ela não é de hoje, tá? Eu não fiz para essa apresentação exclusivamente, essa informação, o objetivo é democratizar e popularizar. Falando nisso, esse major que se encontra aqui, o Environmental Science, não está aqui simplesmente porque a gente está acompanhando a queimada no Pantanal nesse exato momento e a queimada na Califórnia nesse exato momento. Esse major é extremamente necessário para o futuro da humanidade, para a existência da humanidade. Então, se você não se vê na parte de computer science, na parte de tecnologia em si, a parte de environmental sciences é uma dos majors que vocês deveriam focar.
tudo que tem a ver com aquecimento dos oceanos, reflorestamento, climatologia. Por quê? A gente sabe, é um fato de que é importante a gente preservar os nossos biomas, a floresta amazônica, a floresta atlântica ou Pantanal, mas também é muito importante a gente estar acompanhando nesse mesmo momento, em simultâneo com as queimadas no Pantanal, a escalada do preço do arroz, que é o alimento básico do brasileiro. O Brasil ainda é um país com 210 milhões de pessoas, onde muita gente passa fome. Quanto mais as nossas fazendas produzem, mais oferta de alimento, mais oferta de alimento existe. Por que eu estou aparecendo aí? A gente está com uma interrupção? Já passou? Perfeito. Mais oferta de alimento existem e mais pessoas têm o alimento à disposição nas mesas. Ok? Tem 5 minutos para acabar a apresentação, então vamos acelerar um pouquinho aqui. Outra carreira do futuro para vocês, certo? Data Science, a quarta carreira do futuro hoje. O petróleo é a commodity global hoje, porém já tivemos no decorrer da história o salário, a palavra-chave vem do salário, entre outras commodities. A commodity do futuro é a informação. Se nós soubéssemos que hoje estaríamos usando uma plataforma online para uma feira diversas vezes, se nós tivéssemos investido nisso no passado, saber da pandemia, nós já estaríamos ganhando muito dinheiro. Então, o profissional que é responsável por analisar modelos estatísticos, quais startups têm mais chances de sucesso, tem sim uma maior chance de estar colocado na sua área de formação e construir uma carreira do futuro e internacional. Essas são buscar as informações, organizá-las em modelos estatísticos e aplicá-las para fins de lucro em empresas ou até fins de previsão de cenários para governos. Perfeito? Então, hoje a gente discutiu aí 4 carreiras do futuro, com cybersecurity, inteligência artificial, ciências do meio ambiente e agora o Big Data ou Data Science. São carreiras que estarão em alta demanda e que vai maximizar as chances de sucesso. Estudar em uma universidade no exterior. A próxima pergunta é, talvez você ainda não tenha pensado isso como uma opção. O nosso objetivo hoje durante a feira, quem quiser saber mais, vem no nosso estande, no nosso booth, no segundo andar, o booth da Study Group. Eu e a Camila estaremos lá para ajudá-los, esclarecer as dúvidas. Mas se você ainda não pensou em estudar fora, é o momento. Estudar fora pode ser tão fácil, tão acessível quanto uma universidade no Brasil. Talvez até você tenha a opção de explorar melhor e escolher o curso, um desses cursos do futuro. Para a gente ter uma ideia, hoje tem uma feira com diversas universidades. Perguntem quais universidades oferecem essas carreiras que a gente discutiu hoje, das universidades presentes, para que a gente tenha essa base para discussão. A mensagem aqui, não considerem apenas estudar fora como uma opção e também não considerem apenas estudar no Brasil como uma opção. Construam planos. Ter planos é a palavra-chave. A pandemia está aqui para provar que os planos não saem como planejados. Então, tenha o plano A, o plano B, o plano C, até o plano Z. Aplique para uma universidade no exterior. Esse processo é rápido, fácil, ágil, ele é gratuito. Então, converse conosco no nosso booth para a gente explicar como esse processo vai funcionar. Nós temos uma parceria muito legal com o Colégio La Salle, assim como também temos com alguns representantes de Brasília, como a Birds. Então, converse conosco para que a gente possa descrever qual é o processo. Nós faremos essa análise do perfil de vocês. Existem universidades que custam $15 mil por ano, assim como existem universidades que custam $50 mil por ano, em diversos destinos, não só nos Estados Unidos, na Holanda, que é muito acessível, no Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia. Venham conversar conosco, nós estamos no segundo floor. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, copiar tudo rapidinho aqui para responder para vocês. Certo? Então, eu vou copiar o chat todo para que eu tenha todas as perguntas para quem vier depois no nosso booth. Falta 1 minuto para acabar. Quero agradecer a participação de todos e eu os espero no nosso booth, no segundo andar da feira. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado. A palestra foi ótima, foi muito interessante. Acho que deu uma contribuição muito grande para todo mundo que assistiu. E avisar que a gente está gravando essas palestras, tá? Então, essas palestras vão estar disponíveis para o Colégio La Salle, tá? E também para os estudantes interessados, tá bom? Obrigado. E o Gustavo vai estar na mesa lá para tirar a dúvida de vocês e dar mais informações. Joia, até mais. Obrigado. Saúde e paz. Tchau. Tchau, tchau.